Amém. Bom, hoje, o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre apostasia. Eu acho que é uma palavra que todo mundo, principalmente nesses últimos dias, é uma palavra que está sendo bem conhecida. Apostasia. Eu quero falar sobre apostasia, porque na minha concepção é muito importante e é uma das últimas profecias a se cumprir antes da volta do nosso mestre. Então o título deste estudo de hoje é Conhecendo a Apostasia, e o assunto é apostasia ou abandono de fé, né? E a verdade prática desse estudo é: a apostasia é o câncer espiritual que tem matado muitos crentes no nosso presente século. O nosso o objetivo da lição é, primeiro, conhecer mais profundamente a apostasia e suas consequências. Segundo, conhecer os 3 motivos que levam os homens à apostasia. E terceiro, saber identificar os falsos mestres que lideram a apostasia. E o texto base, é claro, é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Repetindo: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, queridos, nós vamos nos adentrar nesse assunto. Eu tenho certeza que depois desse estudo vocês vão entender o porquê tantas doutrinas erradas dentro das igrejas, porquê tanto escândalo surgindo dia após dia com líderes, com homens que têm um ministério dentro da igreja, dentro da eclésia do Senhor. Mas a palavra apostasia não é uma palavra comumente utilizada na grande maioria das igrejas, né? Não é. E não é sem motivo. Satanás tem feito de tudo para impedir que este assunto seja debatido nas igrejas. E o motivo é o significado desta palavra, da palavra apostasia. Apostasia, amados, tem levado muitos a perder a sua fé, tem levado muitos a se afastar do principal propósito que é a nossa salvação. Esse é o principal propósito do Senhor, principal propósito do seu martírio no Calvário é a salvação. E esse estudo tem como intuito nos aprofundarmos à luz da Bíblia do significado desta palavra. Vamos ver as suas consequências e vamos ver como evitar essa praga que se alastra e que tem se alastrado nas igrejas. Glória a Deus. Dito isso, vamos entrar no estudo propriamente dito. Primeiro, nós temos que saber o que é apostasia, né? Então vamos entender aqui o que exatamente é apostasia. A apostasia, né, do grego, que é uma palavra que vem do grego apostasia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Como substantivo ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Vocês anotam aí Atos 21, capítulo 21, versículo 21, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Estes são os 2 momentos em que aparece a palavra apostasias. E aqui em Hebreus 3:2 como verbo. Então, resumindo, como substantivo, ela aparece em Atos 21, capítulo 21, versículo 21, e 2 Tessalonicenses 2:3, e em Hebreus 3:2 como verbo. Louvado seja Deus, que vem do grego apisteme, que traduzido quer dizer apartar. Então, o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada. Em resumo, apostasia é a negação e abandono da fé. O que é apostasia? Resumindo, apostasia é a negação
e o abandono da fé. E podemos afirmar que existem dois tipos de apostasia: a apostasia moral e a apostasia teológica ou doutrinária. Vamos ver uma por uma. Primeiro vamos ver a apostasia moral. O que é a apostasia moral? Muito bem. A apostasia moral, queridos, acontece quando a pessoa, depois de ter experimentado uma intimidade, uma comunhão com Deus, desiste e volta às práticas antigas. Como diz o ditado, ele volta a comer do seu próprio vômito. Nós vamos ver isso lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 e 22. Vocês procuram aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Amém? Eu vou ler. Diz assim 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 20 e 22. Porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Vamos dar uma paradinha aqui para entender aqui esse versículo 20. Porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, ou seja, depois de sido liberto do mundo, da corrupção do mundo, do pecado, através do conhecimento, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do conhecimento, através da palavra de Deus, se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou se forem novamente vencidos pela corrupção, pelo mundo e pelo pecado, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, aqui está dizendo que aqueles que se afastam, aqueles que são vencidos pela concupiscência da carne, pelo mundo, pela corrupção do mundo, a situação dele fica pior. Isso é um fato. Toda vez, quando nós vemos a história, o testemunho de pessoas que se afastaram da presença de Deus, a situação piora. E no versículo 21 diz: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Ou seja, melhor não ter conhecido, melhor não ter se tornado servo do Senhor, aceitado a Cristo, do que conhecer, se afastar da presença do Senhor. Por quê? Porque a situação fica pior. Satanás ele vai perseguir e ele vai fazer de tudo para que não venha retornar para a presença de Deus. E é muito difícil um apostata ou apóstata, como alguns preferem chamar a palavra apóstata, voltar para a presença de Deus. E aqui no 22 diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajouro de lama. Ou seja, voltou a comer do próprio vômito. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se torna um apóstata da palavra de Deus, ele volta para o mundo e volta a comer do seu próprio vômito, como diz aqui 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Então essa é a apostasia moral. É quando o homem se afasta da presença de Deus de fato, de verdade. Ele diz: olha, a partir de hoje eu não quero ser crente, a partir de hoje eu não vou mais servir a Deus, eu vou voltar para o mundo, eu vou curtir a minha vida, eu vou viver a minha vida. Então essa pessoa, esse homem, essa mulher se torna um apóstata moral. Glória a Deus. Quando tiver alguma pergunta, pode me interromper. Louvado seja Deus. E a segunda, podemos dizer, o segundo tipo de apostasia é a apostasia teológica ou doutrinária. Teológica ou doutrinária. E essa é uma apostasia que aparentemente não chega nem aos pés da apostasia moral.
Mas se nós olharmos direitinho, estudarmos direitinho esta apostasia, a apostasia teológica ou doutrinária, ela é mais prejudicial do que a apostasia moral. Porque o apóstata teológico ou doutrinário, ele acha que ele está servindo a Deus de fato e de verdade. Ele acredita dentro dele que ele não está fazendo nada de errado. Então vamos lá. A apostasia teológica ou doutrinária é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo. Isso que é a apostasia teológica, por isso que é chamada de teológica ou doutrinária. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo 4:1. Vamos abrir 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, apostatarão alguns da fé, se desviarão da sua fé. Por quê? Porque darão ouvido a doutrinas, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, vou dar um exemplo. Deus ele levanta um homem ou uma mulher, homem de Deus, mulher de Deus, enche-os com o seu espírito, com a sua sabedoria, e ele começa a boa obra pregando o evangelho genuíno, pregando a sã doutrina dos apóstolos, a sã doutrina de Cristo. Mas o que é que acontece? No decorrer da sua caminhada, ele começa a se afastar dos seus ele começa a se afastar do seu principal propósito. Eu vejo hoje muitos homens famosos, grandes pregadores, e eu acompanhei a caminhada deles no início, e hoje eles pregam tudo aquilo que ele abominava. Eles introduziram nas suas igrejas tudo aquilo de que eles, quando eles aceitaram a Jesus, quando eles começaram a boa obra deles, a boa obra do Senhor, eles abominavam. Por exemplo, a doutrina da prosperidade. Eu vejo homens, não vou citar nomes porque é falta de ética, mas homens famosos que antigamente abominavam muitas coisas, e hoje ele introduziu dentro de suas igrejas. Hoje eles pregam a favor, defendendo uma tese a qual ele perseguia, a qual ele abominava, a qual eles não aceitavam. Isso é apostasia. E esse tipo de apostasia é muito mais perigoso que a apostasia moral por conta disso, por se tratar de uma situação pela qual o crente se envolve quase sem perceber. Aquele negócio que nada é pecado, que tudo é lícito. Tem muita gente que pega o que o Senhor fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, para dar uma liberdade ao homem para pecar, o que não é verdade. E a apostasia teológica é sim uma arma usada por Satanás e que infelizmente tem surtido efeito, queridos. Infelizmente. E a maneira mais acertada para se livrar desse mal é consultando e meditando na santa palavra de Deus. Quando o homem sentir que está apostatando, está faltando algo, ele tem que consultar a palavra de Deus. O segredo é consultar. A gente ouve a palavra através dos nossos mestres, dos nossos pastores, mas nós temos ter como base a palavra de Deus. Consultar na palavra de Deus, porque muitas vezes, se o homem não consulta, acaba se tornando um apóstata doutrinário, teológico, sem perceber. Amém? A única maneira, a melhor maneira é essa, é nós consultarmos a palavra de Deus, nós procurarmos mestres idôneos, ou seja, homens e mulheres que têm um bom testemunho, porque esse tipo de apostasia é bem visível no dia de hoje. E essa realidade é muito triste. É isso que está acontecendo.
A apostasia é um assunto que a gente tem que estudar, porque é uma profecia que mostra que o Senhor Jesus está prestes. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, se desviarão da fé, se desviarão das doutrinas. Então, nós vemos aqui dois tipos de apostasia, não tem outro. É exatamente isso, apostasia moral, quando o homem se afasta, desvia da presença de Deus, não vai mais para a igreja, decide romper os laços com Cristo de total, e a apostasia teológica ou doutrinária, que é a apostasia mais presente hoje, que está dentro, infelizmente está dentro da igreja. Isso é uma realidade. Basta tão somente nós lermos a Bíblia e nós vermos o que está acontecendo hoje nas igrejas. Louvado seja Deus. Um segundo tópico, o que leva à apostasia. Evangelista, o que nos leva a apostatar da fé? Muito bem, a apostasia não é algo novo, nós já vimos. A igreja primitiva e os apóstolos já enfrentavam esse pecado, e nos dias de hoje ele tem se intensificado, né? Que nos últimos dias, e hoje mais do que nunca é os últimos dias. E há vários motivos que levam o crente a apostatar da fé. Vamos ver algum deles? Vamos lá. Primeiro, a apostasia, amado, surge quando o crente deixa de ouvir a voz de Deus. Presta atenção, vou repetir. A apostasia surge quando o crente deixa de ouvir a voz de Deus. A Bíblia foi, é e sempre será a nossa regra de fé. É bem verdade que Deus usa seus vasos para enviar uma mensagem, é um fato, mas a sua palavra sempre será prioridade. A fé que é o combustível que nos mantém de pé, a fé que nos aproxima mais e mais de Deus, a fé a qual sem ela é impossível agradar a Deus. Essa fé é alcançada através de quê? Através da sua palavra. Presta atenção, a fé não é alcançada através da oração, a fé não é alcançada através do jejum. O que nós alcançamos a força através da oração, o poder, mas a fé não. A fé vem através da palavra de Deus, como diz lá em Romanos 10:7, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:7, coloca esse versículo na cabeça. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, amados, deixar de ler e meditar a Bíblia e de consultá-la antes de aceitar alguma doutrina é deixar de ouvir a voz de Deus, é tapar os ouvidos para a voz de Deus. A apostasia surge quando o crente deixa de ouvir a voz de Deus, ou seja, quando o crente deixa de ler a palavra de Deus, quando o crente deixa de ouvir uma pregação, quando o crente deixa de ouvir as verdades de Deus. Assim, o crente começa a se adentrar na apostasia e está prestes a se tornar um apóstata. Glória a Deus. A apostasia surge quando o crente deixa de orar. Ora, o crente deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de ler a palavra, é um passo para a apostasia. E quando ele deixa de orar, aí já está adentrando a apostasia, já está se tornando um apóstata, porque ele não vai ter força para resistir à apostasia, quer seja ela moral, quer seja ela doutrinária ou teológica. A oração é um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com Deus. É através da oração que nós estreitamos o nosso laço com Deus, nós conseguimos formar uma aliança com Deus. É através da oração. Através da palavra nós conhecemos Deus. Através da oração nós dialogamos com Deus, porque a oração é isso, é um diálogo entre o homem e Deus.
E através da oração nós fazemos nossas petições, glorificamos e exaltamos ao nosso Deus e acima de tudo, nos tornamos nossa relação com Deus mais estreita. Nos unimos com Ele através da oração, ou seja, mais oração, mais poder, como diz o ditado. Então, amado, quando deixamos de orar, nós ficamos fracos e vulneráveis. Assim, nos afastamos de Deus e ficamos bem próximos de tudo o que a sua palavra condena. Logo chegamos à apostasia. É uma realidade. A apostasia surge quando o crente também deixa de orar. Então, nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus e nós não podemos deixar de orar. Podemos afirmar, amados, que a oração é um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com Deus através da súplica, da ação de graça, do louvor, da adoração, né? Entre outros propósitos. Então, esse é o segundo passo que o homem dá para chegar bem perto da apostasia. Glória a Deus. Alguma pergunta? O terceiro passo. A apostasia surge quando o crente segue as tendências do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16. Vocês abrem aí 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 16. Glória a Deus. Olha só o que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vou repetir: não ameis o mundo, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse versículo, ele simplifica tudo o que queremos dizer nesse estudo. Não é nenhum exagero dizer que o mundo e suas tendências estão adentrando nas igrejas do presente século. Não é um exagero. E está tornando assim a apostasia crescente, se proliferando em todo o mundo. Louvado seja Deus. E queridos, há vários sinônimos ou significado para a tendência, os quais conexão, relação, ponto em comum, ligação, relacionamento, concordância, afinidade, enfim. Nós temos que dobrar nossa atenção e vigilância para não podermos nos manter, ou seja, melhor, devemos dobrar nossa atenção e vigilância para podermos se manter santos. A Bíblia diz que segue a paz com toda e a santificação, sem a qual não vereis a Deus. Não verá a Deus. A gente tem que entender o que quer dizer a palavra santo. A palavra santo quer dizer aquele que é separado. O crente tem que ser separado do mundo. O crente não pode seguir as tendências do mundo, a moda do mundo, né? As vestimentas do mundo devassas, o modismo do mundo em todos os setores da sociedade. Nós temos que tomar cuidado. Nós não estamos aqui para imitar o mundo. Nós não estamos, a Bíblia é clara, não ameis o mundo, nem que no mundo há. O mundo em questão aqui, o mundo que, louvado seja Deus, o nosso irmão João está falando aqui, não é o mundo da natureza, mas é a sociedade pecaminosa do mundo. Então o crente não pode aceitar, ele não pode seguir essa tendência do mundo, porque senão ele vai apostatar. Quando ele perceber, ele já apostatou. Então, esses são os passos que levam o crente à apostasia. O primeiro, a apostasia surge quando o crente deixa de ouvir a voz de Deus. O primeiro passo é ele deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, ou seja, deixar de ler a palavra. O segundo passo é quando ele deixa de orar, ele deixou de ler a palavra, ele já não ora mais, ele já está apostatando.
Depois, no terceiro passo, ele segue as tendências do mundo. Aí quando ele não ora, quando ele não lê a palavra, quando ele não ora, ele começa a imitar o mundo. Ele começa a sentir prazer nas coisas do mundo, nas músicas mundanas, nas vestes do mundo. E quando ele percebe, ele já está no mundo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, para voltar é muito difícil. Para um apóstata voltar para a presença de Deus é muito difícil. Ele vai sofrer muito. Porque no começo, todos nós sabemos que no começo Faraó recebeu a família de José com maior carinho, deu do bom e do melhor, o melhor da terra do Egito, mas depois surgiu um faraó que não conhecia José e tornou aquele homem escravo. E é assim que o mundo faz com o apóstata. Ele vai para o mundo e o mundo começa a oferecer aquilo que ele tem para dar. Às vezes riqueza, sexo ilícito, o pecado. E aí, quando já não existe mais nada, nenhuma relação entre essa pessoa, entre o apóstata e Deus, aí Satanás dá o bote. Aí Satanás vai, louvado seja Deus, escravizá-lo. E nós sabemos que foi 400 anos que o povo do Senhor ficou escravo de Faraó. E nós sabemos que Deus precisou fazer muita coisa para que aquele povo fosse liberto. Então nós éramos como, louvado seja Deus, nós éramos como os israelitas lá no Egito, nós éramos escravos, mas o Senhor nos libertou. Verdadeiramente, se o vir vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com esses 3 passos. Não podemos dar esses 3 passos, senão nós vamos apostatar. Glória a Deus. O estudo de hoje é curto. Eu fiz um estudo curto para não ficar cansativo. Louvado seja Deus. O terceiro tópico, a apostasia e os falsos mestres. Terceiro tópico, a apostasia e os falsos mestres. Então, amado, a apostasia é liderada pelos falsos mestres. Essas pessoas pregam fábulas e alegorias antibíblicas. Começam a pregar aquilo que não tem base bíblica. É assim que começa a apostasia. A apostasia vem através dos falsos ensinamentos. Na verdade, eles proclamam um falso evangelho. Louvado seja Deus. Não há, só há um caminho. O que é que eles fazem? Eles proclamam um falso evangelho e com isso leva milhões e milhões de crentes salvos na pessoa do Senhor Jesus à apostasia. É nesse cenário que cristãos nominais, falsos ministros e falsos profetas aparecem para tentar corromper o entendimento das pessoas. Nós temos que tomar cuidado. A apostasia é real, a profecia também é real, mas nós temos que igualar essa profecia com a palavra de Deus. Nós temos que ver a vida desse profeta, o testemunho desse profeta, desses ministros, porque eles irão aparecer para tentar corromper o entendimento das pessoas. Eles anunciam a mensagem sem Jesus e realizam falsos milagres. Temos que tomar cuidado. O continente africano está havendo, sim, um grande avivamento, mas também há grandes aberrações doutrinárias que têm vindo aqui para o Brasil, têm vindo do continente africano. Basta a gente ver na internet aí as barbaridades que estão fazendo. Isso é apostasia. É apostasia. Por isso o motivo de tantos escândalos. Porque com a apostasia vem os escândalos. E infelizmente essas pessoas estão nos púlpitos de muitas igrejas. Muitas. A grande maioria dessas pessoas, eles pregam o evangelho que eles não vivem e às vezes pregam o evangelho que eles vivem,
que é o evangelho apóstata. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo igrejas apóstatas, um evangelho apóstata, não o evangelho do nosso mestre, que nós defendemos. Pela misericórdia de Deus, ainda existem muitos homens que não se renderam, ainda prega a sã doutrina, prega o evangelho puro, e muita gente está perdendo sua salvação e não está entendendo. Ah, mas eu não voltei para o mundo, eu não voltei a beber, eu não voltei a prostituir, mas está praticando a apostasia doutrinário-teológica. Está deixando de ouvir a sã doutrina. Só existe uma doutrina, é as doutrinas de Cristo e as doutrinas que os apóstolos pregavam na igreja primitiva. E muita gente está dizendo, não, mas a igreja tem que se modernizar. Deus não se moderniza. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não se moderniza. Então, se a sociedade diz que hoje o adultério já não é mais crime, há alguns anos atrás o adultério era crime. Há alguns anos já era crime, mas hoje não é mais. Mas o crente não pode encarar dessa forma. Para o crente o adultério tem que ser crime porque está pecando contra o seu Deus. Quando o homem adultera contra a mulher, quando a mulher adultera contra o homem, ela está adulterando contra o próprio Deus, porque é um mandamento do Senhor. E toda vez que nós transgredimos o mandamento do Senhor, nós pecamos contra Ele. Aí é que está o problema. Aí é que está. Não é só ir para a igreja. As igrejas estão cheias de pessoas apóstatas. Apóstata moral, não, uma apóstata, apóstatas teológicos, doutrinários, que esqueceram a sã doutrina e estão ouvindo doutrinas vindas de demônios. Infelizmente, essas pessoas estão nos púlpitos de muita igreja pregando doutrinas que não tem nada a ver com Cristo. Isso é apostasia. E muitos escutam, irmão. E como escuta? Um pregador apóstata tem muito mais membro do que um pregador não apóstata. Louvado seja Deus. Não apóstata, é uma realidade. Se quiser igreja cheia, se quiser igreja de milhares e milhares de membros, não se vai pregar o evangelho puro, evangelho doutrinário, porque o homem hoje não quer ouvir a verdade, e a verdade ela dói. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela resolve, ela fere, ela machuca. Eu digo sempre que a palavra de Deus é como o mercúrio ardia, mas curava, cicatrizava. Assim é a palavra de Deus, mas é a verdade. A palavra de Deus vai contra tudo aquilo que agrada ao homem. A palavra de Deus vai contra tudo aquilo que traz prazer para a carne do homem. Louvado seja Deus. Infelizmente, repetindo, essas pessoas estão nos púlpitos de muitas igrejas, elas estão nas pregações que muitos escutam, estão nos livros que muitos lê e também nos hinos que muitos cantam. Hoje é muito difícil encontrar nas igrejas, as igrejas cantando hino cristocêntrico, ou seja, hinos que colocam Cristo como centro, os hinos da harpa. Às vezes nós vemos um hino lindo, mas esse hino não está exaltando a Cristo, está exaltando ao homem. Então esse é o resultado da apostasia, o surgimento de novas verdades, novas igrejas, novas doutrinas. Nada mais é do que o abandono da verdadeira fé, queridos. É a apostasia. Vamos fazer um resumozinho rápido para a gente terminar nossa aula. Louvado seja Deus. Como nós dissemos, o que é apostasia? Apostasia é o desvio da verdade. Louvado seja Deus. A apostasia é a negação e o abandono da fé. Então eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. O que é apostasia? A apostasia é a negação e o abandono da fé. Quais são os dois tipos de apostasia? A apostasia moral, a apostasia teológica ou doutrinária. O que é apostasia moral?
Resumindo, em resumo, apostasia moral, apostata moral é aquele que se afasta totalmente de Cristo, volta para o mundo, volta à prática do pecado, volta, como diz lá em 2 Pedro, ao seu próprio vômito, volta a praticar tudo aquilo que não praticava, que praticava antes de aceitar Cristo, ou seja, volta a ser escravo. E a apostasia teológica, o que é apostasia teológica ou doutrinária? É quando o homem deixa de ouvir a sã doutrina e ouve doutrinas demoníacas e ouve doutrinas de homem. Porque na verdade existem 3 tipos de doutrina: a sã doutrina, a doutrina do homem e a doutrina de Satanás. Porque o homem introduz doutrinas também. Não tem base bíblica, mas eles introduzem. Por exemplo, o dízimo, como é que ele fala? O dízimo, 3 dízimos, né? Eu já vi um famoso neopentecostal pedindo 3 dízimos, 10% para o pai, 10% para o filho, 10% do espírito. Isso é uma doutrina do homem misturada com o diabo, é horrendo, isso aí é demais. Não é bíblico, 3 dízimos, aquela história de não pague, mostre a sua fé, mostre a fé que você tem para com Deus, não pague seu aluguel, pega o dinheiro eu vi um grande pregador fazendo isso, pega o dinheiro do seu aluguel e traz, e Deus vai te dar uma casa. Isso é doutrina do diabo. Primeiro que está roubando, se não paga, a Bíblia diz, a ninguém nada deveis a não ser o amor, Deus não quer isso. É totalmente antibíblico. Isso é apostasia doutrinária. Esta é a apostasia teológica, a gente tem que tomar cuidado. O que nos leva, quais os passos que nos leva à apostasia? Primeiro passo, a apostasia surge quando o crente deixa de ouvir a voz de Deus, quando deixa de ler a Bíblia, quando deixa de ouvir uma pregação, uma mensagem. Segundo passo, a apostasia surge quando o crente deixa de orar. Aí ele já está quase apostata, ele deixa de orar. E o terceiro passo, a apostasia surge quando o crente segue as tendências do mundo. Ora, se ele deixa de orar, se ele deixa de ouvir a voz de Deus, ou seja, ler a palavra de Deus, se ele deixa de orar, ele está facinho para seguir as tendências do mundo. Para ele nada é pecado, porque Deus já não vai mais falar com ele. Ele não quer ouvir a voz de Deus. Ele não quer conversar com Deus. Então o pecado vai se tornar normal para eles. E no terceiro tópico nós estudamos a apostasia e os falsos mestres. Nós descobrimos que a apostasia vem através de quê? Dos falsos mestres, principalmente a apostasia doutrinário-teológica. Vem através de homens que pregam uma doutrina de demônios, prega a doutrinas de homens e já não mais prega a doutrina dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos pregavam. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então esse é o nosso estudo. Amém? Eu vou, como eu disse, eu vou postar esse estudo, mas de antemão, se vocês se interessar vocês que estão assistindo a aula de agora, se vocês se interessarem pelo PDF desse estudo, dá o toque aí no grupo que eu vou mandar o PDF. Pronto, eu vou postar. Isso, tá bom, eu vou postar no grupo, vocês baixam o PDF, se vocês quiserem imprimir, vocês imprimam e estude que é muito importante esse assunto. A apostasia é um laço e nós temos que conhecer nossos inimigos para lutar, para saber exatamente que tipo de arma nós vamos vencê-lo, tá bem? Vou fazer uma breve oração e vou finalizar o estudo em nome de Jesus. Soberano e eterno, Deus de poder, glória e majestade, Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de junto conhecermos mais e mais do Senhor. Te agradeço, ó Deus, por cada um
que nesta noite comigo, meu Pai, aprenderam mais do Senhor de Ti. Obrigado pela oportunidade de estar falando do Teu amor, de estar falando, ó Pai, da Tua sã doutrina, de estar, ó Deus amado, aleluia, preparando pessoas para que naquele grande dia, que logo se aproxima, logo irá chegar, venha estar preparado, ó Deus, para ser arrebatado, louvado seja Deus, para reinar contigo, para participar do milênio contigo. Pai, abençoe cada um, dê sabedoria e discernimento, que cada palavra que foi dita nesta noite se mantenha na mente dos teus filhos. E quando o diabo tentar enganá-los, eles venham lembrar de tudo aquilo que foi dito nesta noite. Louvado seja Deus. Abraça os teus filhos, Senhor. Toma eles em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um, graça e paz. Deus é contigo. Amém e amém. Glória a Deus.